Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Que Fundo é Esse? O nosso encontro semanal com a nossa analista de fundos imobiliários, Isabela Suleiman, desvendando um fundo para você, investidor. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise? Oi, Max. Prazer recebê-lo aqui. Oi, pessoal. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Isabela? Boa tarde, agradeço a oportunidade. A gente agradece a sua presença. A gente está conversando aqui com o Max Fuji, que é Portfólio Manager da REC Recebíveis, do fundo REC Recebíveis. Então, Max, eu vou começar com a perguntinha que eu gosto de abrir para a gente falar os tópicos principais, o beabazinho do que é o fundo, para quem ainda não conhece. Então, que fundo é esse? Bom, o fundo REC Recebíveis Imobiliário, o nosso ticker é o REC-R11, é dessa forma que ele é bem conhecido pelo mercado. Ele era o antigo UBSR11, nós nascemos este fundo quando ainda estávamos no UBS, um banco suíço. Em julho de 2019, encerramos essa parceria de uma forma amigável, e desde então o fundo está sob gestão da REC, única e exclusivamente sob a nossa gestão. Hoje ele é um fundo que começou em outubro de 2017, passamos por 9 ofertas, a última foi concluída agora em fevereiro de 2021, temos um PL de 1 bi 360 milhões de reais, com mais de 63 mil investidores, e investimos principalmente em CRIs, temos 59 CRIs dentro do nosso fundo. CRI é um título de renda fixa, né, um título de crédito imobiliário, e é isso. Tá ótimo, vai lá, Isa. Ótimo, obrigada, Denise. Max, quando a gente fala da carteira de recebíveis de vocês, a gente divide em praticamente 2 grupos de risco, né? Que é o risco corporativo, que é o que a gente está mais acostumado, tem uma empresa ali por trás, né? Vocês buscam empresas mais sólidas, e tem também o risco pulverizado, que eu acho que a gente não está tão acostumado, e é um diferencial do fundo de vocês. Queria que você explicasse um pouco o que está dentro desse risco pulverizado, o que vocês colocam ali dentro. Legal, uma boa pergunta. Esse é um diferencial bem importante do REC mesmo, é uma diferença que nós temos em relação a outros fundos de mercado. O risco pulverizado, entendemos que é um risco bem interessante. Você não tem a concentração em um único devedor, em uma única empresa. Nós temos dentro de um CRI um portfólio de crédito imobiliário com mais de 50, 100, tem um CRI nosso de loteamento que tem mais de 1.000 devedores dentro desse CRI, e isso é bem interessante, porque você não tem a concentração de risco em uma única pessoa, você tem estruturas para mitigar este risco. Nós temos, por exemplo, cotas subordinadas equivalente a 20% do CRI. Isso significa que se tivermos alguma perda, alguma inadimplência, esta perda primeiro vai ser nesta cota subordinada. Então, se tivermos até 20% de inadimplência, a cota subordinada vai atender toda essa perda, toda essa inadimplência, e o nosso CRI sênior não vai ter nenhuma perda. Ou você tem um overcolateral que é um excesso de recebível perante o CRI de 120%, 130%. Então, vamos ter lá uma carteira de 130 milhões de recebíveis, de um loteamento, por exemplo, contra um CRI de 100 milhões de reais. Então, só se tivermos uma inadimplência superior a 30 milhões de reais, que teríamos alguma perda para o CRI. E lembrando que mesmo esses 30 milhões de reais contam com uma garantia de um imóvel por trás. Então, depois de perder, temos essa inadimplência, você ainda tem a recuperação do imóvel, e só depois disso que você pode ter ou não uma perda. Entendemos que essa perda tende a ser muito pequena dentro de um CRI pulverizado. Max, explica para a gente um pouquinho o que é um CRI de loteamento. CRI de loteamento, a gente tem uma série de empresas, principalmente pelo interior do Brasil, que desenvolvem esses loteamentos, são os famosos condomínios que temos pelo interior, geralmente são casas residenciais horizontais, né? Então, diferentemente de um prédio vertical, que você tem diversos andares, você tem um terreno grande, em geral com diversos lotes, que as pessoas constroem futuramente as suas casas. Tem 2 tipos de condomínio de loteamento principais, o loteamento aberto
e o loteamento fechado. O loteamento fechado talvez seja o mais conhecido no mercado, que são aqueles loteamentos cercados com muro e com lotes dentro desse loteamento, mas também tem o tipo aberto, né, que você não tem um muro, né, cercando o loteamento, e é basicamente a construção de um novo bairro, né. Antigamente, possivelmente era uma fazenda, essa fazenda se tornou muito próximo da cidade, e o proprietário dessa fazenda vende para uma empresa de loteamento e começa a construir esses novos bairros dentro desse loteamento aberto. E quais são os principais riscos desse tipo de CRI, né? Você falou que vocês têm um CRI que tem mais de 1.000 devedores. Como que vocês analisam se esse CRI é bom ou não, dado que você não consegue analisar os 1.000 devedores? O primeiro aspecto que nós analisamos dentro de uma estrutura de CRI de loteamento, e isso vale também para as outras estruturas que temos dentro do fundo, é olharmos o devedor. No caso aqui é a empresa de loteamento, fazemos uma análise muito profunda dessa empresa, olhamos todo o histórico que ela tem em loteamento, a relação que ela tem com aquela região, com aquela cidade, se ela vai conseguir obter o TVO, né, que é a licença de moradia para construir uma nova casa dentro do loteamento. Enfim, olhamos muito profundamente essa empresa que vai entregar o loteamento. Temos, inclusive, Isabela, uma preferência por loteamentos já pronto, que já tenha obtido o TVO, essa licença, né, para a moradia, o equivalente ao habite de um prédio vertical, e inclusive com um percentual de venda bem elevado, né? Então, dificilmente vocês encontrarão dentro do nosso portfólio um CRI de loteamento que tem um percentual de obra muito grande, acima de 40%, 50%, geralmente a gente pega bem no finalzinho da obra, quando faltam 20%, 30% no máximo de obra, e com um bom percentual de venda, acima de 60%, 70%, então você já tem uma carteira e você não vai correr o risco de comercialização daquele loteamento. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, embora a gente tenha uma carteira muito grande, né, neste caso, neste exemplo com mais de 1.000 compradores de lotes, nós temos sempre um processo de auditoria desta carteira. Nós contratamos um servicer, eles vão olhar todos os compromissos de compra e venda, né, todos os recebíveis, eles vão olhar a formalização, se ela foi bem constituída, se ela tem assinatura, se ela tem a permissão da cessão deste recebível para um outro investidor. Eles vão olhar o fluxo financeiro, né, o fluxo financeiro da operação bate com o fluxo descrito no contrato. Eles vão olhar se a garantia, né, se o valor da dívida do recebível não supera o valor do lote. Então, se você tem um lote que vale 100 mil, aquele recebível não pode ser superior a 100 mil, a gente coloca um LTV máximo de 80% em média nessas carteiras, eventualmente até pode ser um pouco acima de 80%, mas daí nós vamos exigir um excesso de garantia ainda maior, nesse caso, por exemplo, 130%, 150% em relação ao valor do CRI, e fazemos toda uma análise mercadológica, né? Então, o loteamento ele foi bem vendido, ele tem uma outra concorrência, se tiver algum distrato, aquele lote volta para o estoque, depois ele vai conseguir ser comercializado novamente, e uma vez comercializado novamente, ele volta para o CRI como uma garantia, como uma parte da carteira que nós já temos dentro do CRI. E acho que até aproveitando o gancho, Isabela, quando a gente faz um processo de análise, a gente faz uma diligência muito completa. Então, tem esse service que vai olhar toda a carteira, tem um assessor legal, um assessor jurídico, que também vai avaliar a empresa, vai avaliar a garantia, vai avaliar todos os riscos jurídicos por trás daquela operação. Este mesmo service, ele vai continuar acompanhando a carteira de recebível durante a vida do CRI, ele que vai assegurar que a gente tem um volume de recebível muito superior ao valor do CRI, que nós não vamos precisar chamar o loteador para pagar uma parte da PMT, essa última coisa que nós procuramos dentro de um CRI, a operação ela procura se pagar por si só, e nós temos uma empresa de engenharia, né, fazendo a avaliação daquele imóvel, ele vai até
a propriedade até o lote, ele faz a avaliação, uma empresa especializada nesse tipo de trabalho, ela é independente do loteador, é uma empresa contratada por nós. Temos a securitizadora, né, que vai emitir o CRI e também ela ajuda a olhar a operação, estruturar, ela tem uma experiência, um conhecimento muito grande, ela é uma parceira importante dentro desse processo. E, por fim, tem a nossa análise, validada por um comitê de investimento. O comitê de investimento é formado pelos 4 sócios, eu e mais 3 outros sócios, todos muito experientes de mercado, todos com mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro e imobiliário, e é uma decisão por unanimidade. Se um dos sócios ficar desconfortável com a operação, não concordar, nós não iremos prosseguir pela operação, né? Então nós vamos perder aquele CRI. Então isso é uma diligência, né? Todo um processo para conseguir fazer um CRI, que ele é bem extenso, bem detalhado, ele é bem diligente para dar essa segurança nesse tipo de operação. Eu acho que isso que o Max falou é super interessante, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a REC já tem aí gestores que têm, executivos que têm mais de 40 anos de mercado, então eles têm muita expertise e conhecem aí praticamente todo o mercado. Então, eles não chegam no mercado e compram um CRI de outra pessoa, normalmente eles estruturam o CRI, bate um loteador ali na porta da REC e fala, poxa, eu tenho esses recebíveis aqui de alguns loteamentos que eu estou ali fazendo, queria que você montasse um CRI para poder me ajudar, para eu pegar um dinheiro e investir lá no loteamento e terminar a obra, etc., né? Então, todo esse processo de diligência para a gente entender mesmo o que está acontecendo, o que está ali por trás é super importante. Né? Com certeza. O Moise Politi, o nosso sócio maior dentro da REC, ele é precursor do mercado financeiro imobiliário, o primeiro fundo imobiliário no Brasil, ele participou da estruturação, a primeira securitizadora independente, né, não ligada a outros bancos, foi a Brasília Securities, ele foi o fundador dessa securitizadora, o Frederico Porto foi diretor dessa securitizadora, eu fui executivo da companhia hipotecária, então temos uma trajetória muito grande dentro do mercado financeiro e imobiliário, e isso cria, né, um grau de relacionamento muito forte no mercado, né? Então a gente, nesse aspecto, nós somos muito favorecidos de ter esse conjunto de relacionamento que permite trazer boas operações e colocar no portfólio. Eu até gosto de exemplificar, teve um ex-CEO de uma das maiores securitizadoras do mercado, ele se aposentou há 2 anos atrás, e a primeira coisa que ele fez, né, ele continuou trabalhando, ele não conseguiu ficar em casa, mesmo com um neto pequeno, ele originou uma primeira operação, e essa primeira operação foi conosco. Um executivo saiu do Santander, ele trabalhou anos no Santander, foi trabalhar em uma outra instituição, e a primeira operação que ele compartilhou foi conosco. Então, isso são 2 exemplos concretos, reais, de executivos que trabalham nesse segmento e trouxeram operações para nós, fruto desse nosso relacionamento, conhecimento dentro desse mercado de securitização. Só para explicar para o pessoal de casa, a securitizadora é aquela que pega todos os recebíveis, né? Então, por exemplo, o loteador vendeu a prazo e vai receber ali em 5 anos esse dinheiro de volta, né? Então, ele pega essa venda a prazo dele e transforma num CRI. Então, faz a caixinha ali, a cápsula, né? Para virar o CRI, né? Então, isso tem que ser feito por uma securitizadora, tá? Certo? Perfeito. Você já pode trabalhar aqui conosco, Isabela. Tá no mudo, Denise. Desculpa, eu falei assim, não rouba ela não, Max, deixa ela aqui com a gente. Ela faz muito bem o que ela faz hoje, né, Denise? Isso aí. Vai lá. Isa, só para te avisar, aproveitar aqui esse respiro, já tem bastante pergunta lá no chat, tá? Então, a hora que você puder passar a bola para mim, eu vou fazer algumas perguntas de lá, tá? Mas vai lá. Tá bom, eu vou fazer mais uma pergunta que provavelmente deve ter no chat. Eu devia ter feito no começo, mas eu quis já entrar no fundo. Você é um gestor de um fundo de recebíveis, né? Então, uma parte da carteira ali está atrelada ao CDI. Eu sei que vocês buscam aí vários indexadores e são bem diversificados.
E o que está tendo muita discussão é essa alta do CDI, a alta da Selic, né? Como que isso vai impactar os fundos de recebíveis, fundos que têm uma parte da carteira atrelada ao CDI? Eu sei que vocês têm bem pouco de pré, hoje em dia a gente quase não acha mais pré dentro de fundo imobiliário, eu até expliquei ontem por que não tem mais isso. Eu queria saber como que essa alta impacta o seu fundo e depois o segmento de fundos imobiliários de recebíveis. Uma ótima pergunta, bem pertinente, né? Recentemente tivemos o aumento da Selic de 2 para 2,75 ao ano. O fundo de CRI, dentro desse mercado de fundos imobiliários, ele é um fundo de renda fixa. E quando você tem um aumento dos juros, normalmente a classe de ativo renda fixa, ele é bem beneficiado. Isso não é diferente para nós. Então, eu acredito que para nós, gestores de fundos de recebíveis, isso é um movimento positivo. Como você bem disse, Isabela, nós temos dentro do nosso portfólio 3 grandes grupos de indexadores. Nós temos o CDI, 31% mais ou menos do nosso portfólio indexado ao CDI. Esse se beneficia diretamente do aumento dos juros. Então, os juros aumentam de 2 para 2,75, nós vamos ter 0,75 sobre essa parte do portfólio a mais de rendimento desde o aumento dos juros aí na semana passada, né? Então, esse é um impacto direto e positivo para o fundo. As operações atreladas ao IGPM e ao IPCA, a gente tem uma parte maior hoje em IPCA, mas temos uma participação bem relevante em IGPM também, isso prefaz em torno de 60% do fundo. A comparação contra a Selic, ela não é muito condizente, né? O ideal é comparar contra a NTN-B, que é um título público indexado ao IPCA. Quando a gente pega a nossa duration, né, a nossa duration dos títulos em inflação, ela está em torno de 4 anos, e quando você pega o cupom desta NTN-B, ele está entre 3 e 3,5. Os nossos CRIs em GPM está em GPM mais 8,8 e IPCA mais 8. Então, a gente tem um prêmio, né, de 500 BIP, né, de 5% em relação à NTN-B. E quando você tem um aumento de juros na economia, normalmente esse cupom ele já reflete este movimento do mercado, né? Então, o mercado já precifica este aumento de risco de uma forma até anterior do aumento ocorrer no cupom, quando ele faz as reuniões. Isso perfaz hoje 60% do nosso portfólio, então este aumento de juro nessa parte do portfólio não foi tão impactado. Aonde que nós sentimos um pouco, a gente tem uma participação em CRIs pré-fixado, 10% do portfólio, é uma parte pequena dentro do nosso portfólio. Ele tem hoje uma taxa pré em torno de 8% ao ano, uma duration de 1 ano e meio aproximadamente, e quando a gente compara contra um título público pré-fixado, ele está próximo de 5. Então, a gente tem 300 bips, né, 3 pontos percentuais a mais na nossa operação contra um título público com uma duration equivalente. Então, a gente tem um prêmio, né, uma margem de segurança dentro do nosso fundo bem significativa, né? A gente tem 3 pontos a mais na operação pré-fixada, 5% a mais nas operações indexadas a índice de preço, e mesmo nas operações de CDI, a gente tem quase 5% a mais de cupom em relação ao CDI. Então, as nossas operações têm uma margem para compensar essas variações de mercado, e ela tem hoje já uma precificação bem adequada para esses aumentos de juros. Perfeito. Então, pessoal, não precisam se preocupar, tá? Aqui a gente tem um grande spread, então dá para a taxa de juros aí subir, a gente está prevendo aqui final do ano aí em torno de 5%, então pode ficar tranquilo. Denise, complementando esse ponto que você colocou, Isabela, é bem rápido, nós aproveitamos este momento de CDI baixo, de Selic baixo, 2% ao ano, para conseguirmos originar operações em CDI com um cupom alto. Se você pegar as nossas últimas operações em CDI, nós conseguimos fazer operações em CDI mais 6, CDI mais 7, que se fosse feito antes da crise, né, antes da pandemia,
provavelmente ela ficaria em torno de 3% a 4%. Então, conseguimos colocar um prêmio a mais, aproveitando este momento de Selic muito baixo no mercado. Então, até isso correu de uma forma positiva aqui para os investidores do fundo. Nossa, Maravilha. Foi um belo spread. Denise, vou deixar você com as perguntas, já abrindo aqui caminho, que eu sei que deve ter muito, tem mais de 60 mil cotistas no fundo, então tem bastante gente perguntando. Se sobrar um tempinho, eu volto para fazer outras perguntas também. Tá, jóia. Então, vamos lá. Portinari pergunta, gostei do fundo, preço mais atrativo, qual que é o motivo da queda? É difícil saber o mercado, nós não controlamos ele, mas tem um fator muito concreto, né? Recentemente concluímos a 9ª oferta do fundo, ela se encerrou em fevereiro, e agora, no começo do mês de março, né, teve a conversão dos recibos, né? Então, quando você coloca um dinheiro novo em uma oferta dentro do fundo, em um primeiro momento ele é um recibo que você não consegue negociar em bolsa, quando você distribui os rendimentos, 2, 3 dias depois a gente consegue fazer essa conversão e o investidor consegue negociar esta cota, né? Então, ele fez um investimento na oferta por um valor de R$ 98, a nossa cota estava negociando em torno de 110 a 115, então, talvez uma parte, né, dos investidores tenha aproveitado este momento para realizar o lucro. Então, essa é uma primeira possibilidade, acho que isso acontece normalmente logo após esta conversão dos recibos em cotas, isso aconteceu conosco em outras ofertas anteriores e também acontece com outros fundos no mercado, acho que isso é uma primeira explicação bem factível, e a segunda é sempre essa questão da Selic, né? A Selic subindo, o investidor tem aquele aspecto psicológico, né? O ativo de menor risco do mercado subiu, então eu tenho que reprecificar a minha operação, vou mudar para outros investimentos, então tem uma certa emoção no mercado, como a Isabela bem disse agora há pouco, e talvez, né, não posso afirmar, isso também tenha impactado um pouco a cota. Acredito eu que hoje a cota está em torno de R$ 105, ela pode, evidentemente, ir para baixo, mas historicamente ela fica nesse patamar em torno de 105, às vezes subindo um pouco para 110, 115. Mas eu não controlo do mercado. Giancarlo pergunta, a que ponto se encontra a alocação dos recursos da última subscrição? Entendo que o último dividend yield distribuído foi afetado por este motivo. Teve 2 fatores para o dividendo do último mês, né? Nós distribuímos R$1 por cota para um fundo aí que negocia a 110, quase 1% ao mês, né? Um belo retorno, mas ele é de fato abaixo do que nós distribuímos nos meses anteriores. Tem 2 motivos principais. Um é este que o Jean Pierre comentou, teve uma alocação, entrou um dinheiro novo em caixa, a gente não consegue fazer a alocação de imediata, este recurso fica em uma aplicação financeira de liquidez imediata com um rendimento menor, essa é uma primeira explicação, mas tem uma outra explicação bem plausível e bem real, concreta. O mês de fevereiro ele teve menos dias úteis do que o mês de janeiro, e uma boa parte dos nossos papéis, eles são corrigidos diariamente, né? Então, seja dias úteis ou dias corridos, quando tem uma quantidade menor de dias, você vai ter uma rentabilidade inferior, este é um ponto. Tem um terceiro fator que eu não tinha recordado agora, que o IGPM e o IPCA, geralmente, nos CRIs, ele tem uma diferença de 2 meses entre o índice divulgado no mês e o índice utilizado no CRI. E o GPM de dezembro, o GPM IPCA de dezembro, ele foi abaixo dos meses de outubro e novembro. Então, esse IGPM menor também contribuiu para uma redução da rentabilidade de fevereiro, né? O que nós estamos fazendo neste momento, né, trabalhando muito forte para conseguirmos alocar os recursos da última oferta, como dissemos naquele momento, a nossa expectativa é conseguir alocar praticamente todos esses recursos em até 2 meses,
ou seja, no mês de abril, possivelmente vamos estar acima de 95% alocado em CRIs, e com isso a rentabilidade tende a continuar num patamar bem interessante, até porque o IGPM e IPCA tem continuado em patamares bem altos nos últimos meses. Só a nível de curiosidade, Max, conta pra gente qual foi o dividend yield dos últimos 12 meses da REC. Nós entregamos 12,4 reais por cota. Então, se a gente tiver uma cota aí de 100 reais, entregamos 12,4% de dividendo para o nosso cotista em um ambiente com uma Selic praticamente de 2% no ano, né? Então, uma rentabilidade bem interessante do fundo propiciado. Então, vamos lá. Juliana pergunta, então, ó, tem várias mensagens elogiosas aqui, várias mensagens bonitinhas, depois você dá uma olhada no chat, tá, Max? Então, Juliana diz, excelente FII. Gostaria de saber as consequências para o fundo da liquidação extrajudicial da devedora do CRI Habitasec, informada no comunicado ontem. O fundo tem prioridade para recebimento? Sim. Então, ontem, né, fizemos, até pela transparência que sempre prezamos com os nossos investidores, tivemos uma operação que chamamos o vencimento antecipado dessa operação, é o CRI 138, né, série 138 da Habitasec. Ele é um CRI que tem como devedor a companhia hipotecária CHB, é uma companhia hipotecária bem tradicional de Natal, Rio Grande do Norte. No começo desse mês de março, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da companhia hipotecária, e com isso foi designado, né, um novo liquidante que está gerenciando a CHB neste momento. A decretação da liquidação extrajudicial é um motivo que temos nos termos da operação que justifica um vencimento antecipado. Deliberamos isso em assembleia e decidimos pelo vencimento antecipado dessa dívida. Os devedores, né, os fiadores, a companhia hipotecária e o liquidante designado pelo Banco Central foram notificados, estamos aguardando um posicionamento dele. Este é um CRI que o saldo devedor agora no mês de março está em torno de 9,5 bilhões de reais, ele representa 0,7% do patrimônio líquido do fundo, então ele tem um peso relativamente pequeno dentro do fundo hoje. E uma informação bem relevante, né, nós temos a alienação fiduciária dos imóveis, este valor perfaz um valor superior a 19 milhões de reais, isso dá um LTV inferior de 50%, e quando tem uma operação com garantia em alienação fiduciária, né, uma operação que tem uma prioridade de recebimento. Então, a nossa expectativa neste momento, né, temos que aguardar o posicionamento da CHB e para tomarmos aí as melhores decisões, defendendo o interesse dos nossos cotistas, dos nossos investidores. Tem pergunta aqui, Adelmo, como você colocaria a performance / desempenho para longo prazo? Gostaria de me posicionar com valores mais elevados. Acreditamos que o fundo ele vai continuar com este perfil que nós temos hoje. Nós entendemos que não é um fundo de alto risco, ele não vai entregar o maior dividendo do mercado, mas também ele não é um fundo de baixíssimo risco, né? É um fundo que fica com um risco médio, e isso nós acreditamos, né, pelas características que nós temos no fundo. É um fundo bem diversificado, temos 59 operações de CRI no fechamento de fevereiro, agora em março vamos ultrapassar 60 operações de CRIs, isso permite uma diversificação de segmentos, incorporadoras, loteadoras, shopping, proprietários de aluguéis são devedores dos nossos CRIs, temos uma diversificação interessante em indexadores. Então, essa diversificação e os CRI pulverizados que tem do nosso portfólio dilui muito essa concentração e, com isso, diminui o risco de crédito que entendemos dentro do fundo. Nós temos como característica uma alocação muito rápida. Se você olha o nosso histórico, geralmente sempre estamos acima de 90% do fundo alocado em CRI, e isto mesmo após
as ofertas, né? A gente sempre tem um pipeline muito superior à oferta, isso permite a gente alocar de uma forma muito célere, em até 2, 3 meses no máximo, os recursos captados, e inclusive os recursos que voltam mensalmente para o fundo, esta nova operação a gente consegue fazer de uma forma muito ágil, e temos este relacionamento muito grande no mercado, que permite colocar boas operações dentro do fundo. Então, para um investidor que investe em CRI, em fundo imobiliário, que é um investidor que deveria pensar sempre a médio e longo prazo, até porque é uma operação que eu não entendo de liquidez de curto prazo, sim uma operação mais para médio e longo prazo, eu acredito que é uma boa opção, é um bom fundo. Eu sempre coloco isso para os meus conhecidos que vêm perguntar sobre o fundo, que entendo que é um bom fundo, mas que, evidentemente, você não pode concentrar tudo dentro de um fundo. Então, dentro dos potinhos que ele tem que colocar o dinheiro dele, ele pode deixar uma parte separada para nós, e só não pode ser um pote muito grande perante o todo que ele tem investido. Vou fazer uma Só fazer um PS. Diga. Fazer um adendo aqui. Para quem não sabe, a REQR, eles já fazem emissões, fazem follow-ons, né? E esses follow-ons são exclusivos para os cotistas. Então, tem muita gente que fala, vou esperar a emissão para entrar. Gente, se vocês não forem cotistas, dificilmente vocês vão conseguir entrar nesse fundo na emissão. É legal você comprar e fazendo esse portfólio aos poucos, aproveitando as emissões para você chegar mais próximo ali do valor patrimonial do fundo, tá? Ah, legal. Interessante. Agora, tenho a última pergunta que eu vou fazer aqui, Isa, e vou devolver para você. O Heitor pergunta, quando haverá subscrição de novas cotas? Em geral, pelo nosso histórico, eu vou falar pelo último ano, né? O ano de 2020, nós fizemos 3 ofertas, então nós sempre esperamos a conclusão da alocação, o fundo tem que estar praticamente 100% alocado para nós pensarmos em uma nova oferta. A gente não gosta de deixar esse dinheiro parado em operações de liquidez que rendem pouco, tem tributação, o CRI ele rende mais e não é tributado. Então, este é um primeiro ponto que sempre procuramos antes de fazer uma nova emissão. Nós temos que ter um pipeline muito superior à oferta colocada, só para se dar como exemplo, na nossa última oferta era de 350 milhões de reais, dada a procura elevada e dado o fato de termos um pipeline grande, nós aumentamos para 420 milhões de reais, e naquele momento que nós divulgamos a oferta, nós tínhamos um pipeline em torno de 600 milhões de reais, praticamente mais de 1,5 vezes a oferta colocada. Então, a próxima oferta, teremos que estar plenamente alocado e temos que ter um pipeline bem robusto antes de colocarmos uma nova oferta em andamento. E como a Isabela bem disse, né, em geral, as nossas ofertas são para os cotistas. A última, até um adendo, Isabela, nós, entre o anúncio de divulgação e a data de corte, nós colocamos 3 dias úteis, que permitiu alguns investidores se posicionarem dentro do fundo e, com isso, conseguirem participar da oferta, né? Então, isso foi uma inovação, foi a primeira vez que nós fizemos, entendemos que foi algo positivo para aquele que deixou para a última hora e de repente tem interesse em participar e coloca um dinheirinho lá para investir no fundo. Isa, tem mais alguma perguntinha derradeira antes de a gente encerrar? Eu acho que a gente já conseguiu abordar tudo. Eu prometi que eu não ia passar muito de meia hora hoje. Ai, que maravilha. Então, agora que eu estava ficando craque, mais à vontade, vocês vão cortar o meu barato aqui? Claro que não, vou te chamar para outra live. Exato! Já fica convidado para voltar daqui a alguns meses. Ô, Max, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, Max. Eu que agradeço a Isabela, a Denise, vocês foram muito gentis, me deixaram muito à vontade, e agradeço a todos os investidores do fundo e mesmo os investidores que tiveram interesse em conhecer um pouco mais o nosso trabalho, o nosso fundo. Obrigado. Obrigada. Isa, obrigada, viu? Obrigada a você, Denise. Obrigada, Max, de novo pela presença. E obrigada a vocês que estão assistindo.
Exatamente. Então, para quem gosta do assunto de fundo imobiliário, toda quinta-feira às 4 da tarde, o Que Fundo é esse? Esse programa que você assistiu, que te dá a oportunidade de conversar com o gestor do fundo que você tem. Mas toda quarta-feira, no fechamento de mercado, também tem Isabela Suleima respondendo as perguntas das mais variadas aí dos nossos inscritos aqui no canal do YouTube. Então, se inscreva no canal, clique no sininho. Quem está chegando aqui hoje, né, que está chegando por causa do fundo, mas que não conhecia aqui nosso canal, se inscreva no canal, clique no sininho, que a programação está bombando. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado.